Boa noite, gente. Estamos aqui para mais um devocional para a glória de Deus. Sexta-feira eu não fiz devocional, que eu estava num retiro espiritual da Jubrac, né, com a juventude, com os meus filhos. Nossa, foi tremendo. Eu te aconselho aí a procurar Josinaldo Cavalcante, um missionário. Nossa, quanto testemunho, quanta história de milagre, gente. Edificou demais a minha vida. Então, hoje o tema é Seja Responsável com o que Diz, e a gente vai ler Provérbios 15, do 1 ao 9. Sejam bem-vindos, Zeca Neves, Josimar, seja bem-vindo. Deus abençoe, gente, fica por aí. Deus tem uma palavra poderosa para nós, através desse devocional que eu compartilho com vocês. Eu faço 2 devocionais diários, a leitura bíblica eu já fiz hoje no decorrer do dia, né? E agora estou compartilhando com vocês, já eu baixo a live e lá no meu perfil tem muitos outros temas de lives lá já gravados, né? E repostados. Então, Provérbios 15, 1, 9 diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça, né? E o destaque aqui vai ser o capítulo 18, 21, que diz: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as suas consequências, né? Olha que palavra, né? Eu gosto muito do livro de Provérbios. Eu sempre falo aqui. Quando comecei a ter gosto para ler a palavra de Deus, foi através do livro de Provérbios, que é o livro de sabedoria. E é um livro que tem do 1 ao 31. Então, comecei lendo, e meus filhos também, o provérbio do dia, né? No caso, hoje, dia 20 de julho, aí por aí fala que é o dia do amigo, mas eu digo que o dia do amigo são todos os dias, porque amigo de verdade é tão difícil de encontrar, né? E quando a gente encontra, tem que ser todos os dias. Então, seja responsável com o que você diz, né? E que eu estava falando de Provérbios. Hoje é dia 20, então você leu Provérbios 20. Amanhã, 21, você lê 21, e assim sucessivamente. Então, dia 1º, lê Provérbios 1. E a gente vai criando o hábito de ler a Bíblia, e a gente vai ver que no livro de Provérbios já retrata tantos assuntos que muitas vezes é dúvida na nossa vida, e tantos assuntos de sabedoria para a gente poder se dar bem, que a gente vai tendo vontade de conhecer mais das Escrituras Sagradas. Então, a leitura hoje aqui do livrinho devocional, uso esse livrinho, gente, uma benção. Desde o ano passado que eu uso desse livrinho aqui, que é o Pão Diário, tá? Aí cada ano eles têm um livrinho, é uma benção. Quase não se ouve de instituições que admitem culpa após tragédias. Mas, um ano após o suicídio de um aluno de 17 anos, uma prestigiada escola admitiu que falhou tragicamente, não o protegendo.
O aluno sofreu constante bullying e os responsáveis, sabendo dessa intimidação sistêmica, pouco fizeram. Esta instituição agora está comprometida em agir para combater o bullying e cuidar da saúde mental dos alunos. A devastação pela intimidação é um exemplo claro do poder das palavras. O livro de Provérbios nos ensina a nunca encararmos levianamente o impacto das palavras, pois a língua tem poder para trazer morte ou vida. Provérbios 18, 21. O que dizemos pode elevar ou despedaçar alguém. No pior das hipóteses, as palavras cruéis podem contribuir literalmente para a morte. Nossas palavras geram vida? As Escrituras ensinam que nossas palavras fluem do conhecimento ou insensatez. Encontramos conhecimento aproximando-nos de Deus, a fonte do poder transformador da sabedoria. Tanto temos a responsabilidade no dizer e no agir, de levar a sério o impacto das palavras e de cuidar e proteger os feridos pelo que outros disseram. As palavras podem matar, mas se compassivas também podem curar, tornando-se uma árvore de vida aos que lhes rodeiam. Você já ouviu algo maldoso que lhe causou danos? Como demonstrar a compaixão de Deus em suas palavras? A gente ouve muito falar que a palavra tem poder, né? E aqui está dizendo, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Então, é por conta desse versículo. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Ninguém fala essa parte, que quem gosta de falar para a morte ou para a vida tem suas consequências, né? E é interessante que, eu não sei se foi em algum congresso de uma empresa que eu fiz parte, ou se foi na pós-graduação, que foi falado uma história de um teste científico que foi feito, onde colocaram vários potes de arroz, tá? E ali era para um pote de arroz, era falado palavras positivas, o outro palavras negativas, e de morte, de vida, e assim sucessivamente. No final de um mês, aquele arroz que recebia palavras de vida, ele não apodreceu, ele não ficou preto, né? E os que receberam palavras de morte, que ficaram expostos a determinados tipos de sons também, uns mofaram, outros empreteceram. E também tem um teste desse que foi feito com água e depois foi colocado no microscópio para ver as moléculas da água. E também tem pesquisa depois na internet que tem as fotos dessas moléculas e a gente dá para ver o quanto que a molécula da água que recebia sons de vida, sons agradáveis, palavras agradáveis, ficou bonita, né? E que a que recebia palavras negativas, as moléculas, né, ficaram bem feias, bem esquisitas. Então, a palavra verdadeiramente, gente, tem poder, como diz aqui em Provérbios 18, 21, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. É o que a gente vê, né? Muitas vezes a gente banaliza isso, porque na nossa época, né? Eu que já vou fazer 50 anos esse ano, a gente não existia essa palavra bullying. E a gente era forjado mesmo para aguentar as pancadas da vida, porque a gente aprendia muitas coisas, né? Vivenciando a rua, brincando na rua, embaixo do prédio. E eu era chamada de Olívia Palito, de
palito de palitar dente, de pirulito, de muitas coisas assim. Eu nunca quis me matar e no máximo eu chorava, né? Mas a geração de hoje é uma geração que a gente criou com muito melindro, com muitas facilidades. As coisas melhoraram. Às vezes a gente fala, se reclama, mas a gente vai ver a história dos nossos avós, ver a história às vezes dos nossos pais. Minha mãe não tinha TV colorida em casa, minha mãe costurava, ajudava uma costureira para poder assistir televisão na casa dela. Minha avó também costurava para fora. As coisas eram bem difíceis. Pessoas para irem a uma igreja às vezes precisavam caminhar quilômetros, para ir para a escola caminhar quilômetros. Hoje em dia a gente tem aí escolas que dão material, que dão uniforme, né? As coisas estão mais fáceis hoje em dia. Antigamente não era qualquer família que comia carne todos os dias, que tinha uma mistura, né? Então a gente foi forjado mesmo para passar pelas lutas, para passar por essas questões. E hoje em dia não, com essas facilidades, né? Hoje surgiu essa questão do bullying, as pessoas são muito mais emocionalmente abaladas, são muito mais de vidro, vamos assim dizer, e se quebram fácil, né? E a gente foi forjado como pedra mesmo, rocha, que eu era chamada dessas coisas todas, eu revidava, chamava de botijão de gás, chamava de a menina que me chamava de pirulito, tinha um rosto cheio de espinho, eu chamava ela de choquito, e assim, de ralador de coco, e tinha essas coisas, mas ninguém ficava abalado ao ponto de querer se matar por conta disso, porque era tipo como se fosse algo normal, né? A gente lidava muito bem com isso. Eu não estou aqui banalizando, mas a gente tem que ser responsável pelo que a gente diz, né? Então, hoje em dia existem outras leis, existem outras regras e a gente foi aprendendo, evoluindo e a gente precisa entender que essa geração de hoje é diferente, né? Recebe as coisas de forma diferente, são mais sensíveis e a gente precisa ter cuidado. Eu costumo... Boa noite. Ah, sim, pode deixar, Maria de Fátima. Vou orar por eles todos novamente hoje. Deus abençoe por estar aí. Então, a gente precisa o quê? Refletir quando a gente fala. Eu vivo falando, a gente é agente atraente para o reino de Deus ou repelente? Porque com a nossa boca a gente mata, sabe? A gente mata uma planta. Onde já se viu você pegar uma planta, olhar para ela e falar, essa planta vai morrer. Você está declarando que vai morrer. Você já observou que quando uma criança está fazendo uma arte, subir numa cadeira, aí alguém vai e fala assim, fulano vai cair. Aí, pá, caiu. Por quê? Poder da palavra. Eu aqui em casa, eu sempre ensinei, ei, fulano, desce aí que você pode cair. Agora, quando você fala vai cair, é certo que vai cair, sabe? Então, às vezes, a gente precisa policiar na nossa boca. Você olha uma planta, é só porque ela já está um pouco murchinha. Ah, essa planta vai morrer. A planta vai morrer. Vai morrer. Se ninguém repreender, a planta vai morrer. O mundo espiritual toma posse daquilo que a gente decreta, né? Então, a gente precisa decretar palavras de bênção. Precisamos declarar com a nossa boca palavras de bênção. Eu tive uma experiência, uma vez, né? Todo casal tem esses momentos de insatisfação e eu vivia falando assim, sabe? Reclamando de algumas coisas que eu queria que o meu marido mudasse. E uma hora eu assistindo algum vídeo de pastores no Instagram, Deus falou comigo através dessa postagem
que eu podia mudar a minha oração e ao invés de eu ficar pedindo Deus para mudar coisas no meu esposo, que eu pedisse a Deus que me ajudasse a mudar. E comecei a declarar palavras de bênção, aquilo que eu queria que meu marido fosse e mudasse, eu declarar que ele já era próspero, que ele já era provedor, que ele já era sacerdote, porque ele naquele momento estava vivendo um momento difícil, não que ele já não tinha se colocado nessas posições, já tinha, por isso mesmo eu estava extremamente preocupada, porque ele estava muito prostrado, estava muito abalado emocionalmente, estava diferente, dormindo muito, né? E aí eu comecei a declarar e a orar diferente. Comecei a declarar que ele era próspero, que ele ia ter vigor, que ele ia ter ânimo. E exatamente isso que aconteceu, gente. Exatamente isso que aconteceu. O meu foco não era mais que ele mudasse, assim, no sentido de crítica, mas no sentido de declarar, de profetizar. E não para ele, mas para o próprio Deus ali no momento da oração. Senhor, eu declaro que meu marido é próspero, eu declaro que meu marido é provedor, que ele toma a posição de sacerdote do lar. E é isso que a gente tem vivido, gente. Deus transformou assim, ó, mudou a nossa história. Né? Hoje eu nem trabalho. Ah, mas seu marido ganha muitíssimo bem. Não, ainda não ganha nem o que eu ganhava lá atrás. Só que ele hoje ele tem essa sensibilidade, esse entendimento de provedor e sabe que ele é capaz de fazer isso, porque ele não estava se sentindo capaz. E uma mulher, pega assim, uma mulher que toma a frente de tudo, que se coloca como sacerdote do lar, ela mata o homem que ela tem do lado. Porque ele não se sente apto a exercer o papel dele de provedor, de sacerdote, de líder, e aí a gente toma o lugar. Então tem hora que a gente precisa recuar e a gente permitir que os nossos maridos tomem a posição que lhes é outorgada na palavra. É fácil? Não é. Eu sempre tive meu dinheiro desde os 13 anos, só que hoje, pergunta se eu estou desamparado. Claro que não. Meu marido se preocupa comigo e outra coisa, Deus me abençoou com outras fontes de renda, nas quais eu não fico sem ter uma renda. E a minha renda é a renda dele e vice-versa. Só que ele fala que não, que a minha renda não vai usar para pagar um cartão de crédito. Mudou completamente. Então, seja responsável pelo que você diz, porque tudo que a gente diz tem uma consequência. E isso não sou eu que estou falando. Provérbios 18, 21. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Às vezes a gente fala demais, às vezes a gente mata as pessoas com as palavras. Às vezes a gente afasta as pessoas de Deus com o nosso falar. Às vezes a gente aproxima as pessoas de Deus no nosso falar. Então, que a gente possa policiar aquilo que a gente fala. Que a gente possa fazer um teste, né? A palavra de Deus diz para a gente fazer prova de Deus. Faz um teste, não reclama não. Fica uma semana sem reclamar, só agradecendo e declarando e profetizando aquilo que você almeja para a sua vida. Faz esse teste por uma semana. E depois você me conta o que isso gerou, tá? Você me conta. E agora eu queria abrir aqui para as orações. A gente está orando, pedido de oração. Se você tiver algum pedido de oração específico, escreve aí. A Maria de Fátima já escreveu, já se antecipou. Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí rapidinho, porque depois que eu começar a orar, eu não vou ter acesso, tá bom?
Eu não vou abrir meu olho para ver se tem algum pedido, porque eu vou estar conectada ali com o papai, tá bom? Então, se você tiver algum pedidinho de oração, escreve aí. Se você não quiser se expor também, você pode, às vezes a pessoa não quer se expor, tá em rede social e tudo. Você pode me escrever o seu pedido depois lá em. Você me segue e você vai ter acesso a mandar mensagem, me manda por lá que eu vou estar orando, tá? Então, oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito, Senhor. Nos faz, Senhor, receber da paz que excede todo entendimento que só vem de Ti. Entra nos nossos lares, trazendo unidade, comunhão, trazendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo para a esposa, da esposa para o esposo, que haja fidelidade, Senhor. Em primeiro lugar, que eles sejam fiéis a Ti e depois aos seus cônjuges. Senhor, em nome de Jesus, toma aquelas pessoas que têm sofrido de insônia, Senhor, de ansiedade, de depressão. Ensina-os a confiar em Ti, Senhor, e a deleitarem seus corações em Ti, porque o Senhor é o maior interessado no nosso sucesso e de que tudo vá bem. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, nos dê uma noite reparadora de sono. E em especial te peço, Senhor, que o Senhor tome ali a família, Jesus, da Maria de Fátima, os filhos Clauani e Cauã e o seu esposo Jefferson. Deus, em nome de Jesus, entra com providência, toma seus corações, Senhor, alcança suas almas. Ó Deus, em nome de Jesus, muda aquilo que precisa ser mudado, restaura o que precisa ser restaurado e blinda o corpo, a alma e o espírito deles. É o que eu te peço, te agradeço nesta noite, crendo que o Senhor está conosco e nos concederá aquilo que é o do desejo do seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Ué, gente, não consigo sair mais. Ah, consigo.